Essa é a Bíblia lida em voz viva, uma playlist completa onde caminharemos do Gênesis ao Apocalipse em um ano. Se essa sempre foi a sua vontade, ler a Bíblia completa em um ano, venha comigo para esse projeto. Se inscreva no canal, ative as notificações, o Gênesis já está completamente disponível. Sem pressa e sem pausa. Consuma a seu tempo. Hoje vamos dar continuidade. Estamos em Êxodo 28. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, que essas palavras adentrem em nossos corações. Os sacerdotes e as suas vestes. Depois manda que do meio dos israelitas se aproximem de ti o teu irmão Araão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Mandarás fazer vestes sagradas para teu irmão Araão em sinal de honra e distinção. Confiarás a artistas bem preparados, que dotei do espírito de sabedoria a tarefa de confeccionar as vestes de Araão, para que seja consagrado como sacerdote a meu serviço. Estas são as vestes que deverão fazer: um peitoral, um efode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão essas vestes litúrgicas para teu irmão Araão e seus filhos, para que sejam meus sacerdotes. Utilizarão ouro, púrpura, violeta, vermelha e carmesim e linho fino. O efode. O efode será feito de ouro, de púrpura, violeta, vermelha e carmesim, e de linho fino retorcido, artisticamente entretecidos. Terá 2 ombreiras pregadas nas 2 extremidades, e assim será prendido. O cinto por cima do efode será do mesmo tecido de ouro, de púrpura violeta, vermelha e carmesim, e de linho fino retorcido. Tomará 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes das tribos israelitas. 6 nomes numa pedra e os restantes 6 na outra pedra, por ordem de nascimento. Nas 2 pedras gravarás os nomes das tribos de Israel, assim como o trabalho lapidador gravando sinetes, e as embutirás em engastes de ouro. Depois inserirás as 2 pedras nas ombreiras do efode, como recordação para os israelitas. Deste modo, levará Araão os seus nomes sobre os 2 ombros na presença do Senhor, como recordação. Farás também engastes de ouro e 2 correntinhas de ouro puro, à maneira de cordão, e as prenderás nos engastes. O peitoral. Farás o peitoral para usar no julgamento. Será artisticamente trabalhado do mesmo tecido do efode, de ouro, de púrpura, violeta, vermelho e carmesim, e de linho fino retorcido. Dobrado, ele será quadrado com 1 palmo de comprimento e 1 de largura. Enfeitarás o peitoral com engastes de pedraria, 4 carreiras de pedras preciosas. Na primeira carreira haverá um rubi, um crisólito e uma esmeralda. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um ônix. Na terceira, uma opala, uma ágata e uma ametista. E na quarta, um crisólito, um berilo e um jaspe. Elas serão engastadas em ouro. As pedras levarão os 12 nomes dos filhos de Israel, serão gravadas como sinetes, cada um com o nome de uma das 12 tribos. Farás para o peitoral correntinhas de ouro puro, trançadas como cordão, e 2 argolas de ouro, e as prenderás nas extremidades do peitoral. Enfiarás os 2 cordões de ouro pelas 2 argolas presas nas pontas do peitoral, e fixarás as 2 pontas dos cordões nos engastes do peitoral, unindo-as à parte dianteira das ombreiras do efode. Farás 2 argolas de ouro e as porás nas 2 pontas do peitoral, na borda do lado e de dentro do efode. Farás outras 2 argolas de ouro e as porás na parte inferior das ombreiras do efode, pela frente, perto da juntura e acima do cinto do efode. O peitoral se unirá por suas argolas às argolas do efode com um cordão de púrpura violeta, para que o peitoral fique por cima do cinto do efode e não se desprenda. Assim, quando Araão entrar no santuário, levará sobre o coração os nomes das tribos de Israel no peitoral do julgamento, como recordação perpétua na presença do Senhor. No peitoral do julgamento, porás os Urim e Tumim.
Estarão sobre o coração de Arão quando se apresentar ao Senhor, e assim levará constantemente sobre o coração, na presença do Senhor, o julgamento dos israelitas. O manto. Farás o manto do efode todo de púrpura violeta. Terá no meio uma abertura para a cabeça, e esta abertura terá em toda a volta uma barra reforçada, como a borda do colete que não se rasga. Na parte inferior, ao redor de toda a borda, porás romãs de púrpura violeta, vermelha e carmesim, alternando-as com campainhas de ouro. Uma campainha de ouro e uma romã, sucessivamente em volta de toda a barra do manto. Araão o vestirá para exercer o ministério e será ouvido quando entrar e sair do santuário na presença do Senhor, para que não morra. O florão, a mitra, a túnica e o cinto. Farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás como se gravam sinetes, consagrado ao Senhor. Prenderás a lâmina à mitra com um cordão de púrpura violeta pelo lado da frente. Ela estará sobre a fronte de Araão. Assim, Araão será responsável pelas faltas que os israelitas cometerem ao oferecerem qualquer oferta sagrada. Ficará constantemente sobre a fronte de Araão para que eles encontrem o agrado do Senhor. Mandarás tecer de linho fino a túnica e a mitra, e bordar artisticamente o cinto. Para os filhos de Araão farás túnicas, cintos e turbantes em sinal de honra e distinção. Destas vestimentas revestirás teu irmão Araão e seus filhos e os ungirás, dando-lhes a investidura e consagrando-os para que me sirvam como sacerdotes. Faze-lhes calções de linho para cobrirem a nudez, da cintura até as coxas. Araão e seus filhos usarão quando entrarem na tenda do encontro ou quando se aproximarem do altar para servir no santuário, a fim de não incorrerem em falta e não morrerem. Esta é uma lei perpétua para Araão e seus descendentes. Palavra do Senhor. O que essa palavra falou ao seu coração hoje? Deixe aqui nos comentários. Vamos partilhar e aprender juntos. Seguimos juntos, seguimos juntas. Até o próximo capítulo.